Desculpa, que eu achei que a gente tinha facilitado ali. Então, não fiz slide nem nada, eu tô colocando no vídeo do produto, até um vídeo antigo, né? Mas basicamente esse é o produto da nossa startup. A minha startup, coincidentemente, nasceu enquanto eu estava fazendo uma pesquisa em cirurgia vascular, né, nos Estados Unidos. Então, a cirurgia vascular me adotou desde lá e quando eu cheguei no Brasil mais ainda. Então, eu queria agradecer a todo mundo da Tradição, da Tradição, que apoiam bastante nosso trabalho. E, na verdade, assim, lá no Texas, a gente usava as tomografias 3D para fazer planejamento, né, endovascular. E aí o chefe imprimia para usar aqueles objetos 3D no planejamento de próteses custom-made, né? E eu era a estagiária que ficava indo e voltando, pegando a peça, mandando imprimir, esterilizando para entrar no centro cirúrgico, né? E dentro de todo esse processo, acabou surgindo uma ideia criativa e inovadora de, então, ao invés de imprimir essas imagens 3D, já que ele precisava de tanta precisão, que a tomografia 3D no computador não era o suficiente, por que então não visualizar essa tomografia 3D em 3D, utilizando as tecnologias que já existem hoje, né? Então, é até meio paradoxal que aqui vocês estão vendo uma tomografia 2D, ainda esse vídeo é antigo, foi uma das primeiras versões do nosso produto, mas hoje a gente já consegue importar DAI com 3D, por exemplo, em realidade virtual, realidade aumentada, e visualizar ela em 3D mesmo, seja para o nosso próprio planejamento nas cirurgias, ou seja para a educação do paciente, para discutir com outras equipes, né? Então, esse nosso produto ele é multiusuário, ou seja, todo mundo que tiver o óculos consegue colocar lá, entrar no nosso hospital e junto discutir os casos. Isso vale para os professores que estão treinando os internos, os residentes e também, caso vocês, cirurgiões já mais avançados, tenham interesse na tecnologia, a gente tem todo o equipamento que precisa para vocês poderem experimentar. Mas eu não vim aqui falar muito da HealthTech Brasil. Na verdade, eu queria aproveitar esse espaço, esse palco com esse nome, né, de criatividade e inovação, para ajudar vocês a melhorar o processo criativo de cada um. Porque é lógico, hoje eu sou, não é bem especialista, né, mas eu sou gestora, então com esse foco em inovação, e a criatividade faz parte do nosso dia a dia, né? E quando a gente vai para a história da medicina, do desenvolvimento tecnológico na medicina, mas mesmo fora dele, a criatividade é a base de todas essas inovações que entram no mercado, né? Mas qual que é a diferença do processo criativo para o processo de inovação, né? Então, quando a gente entra em áreas muito exatas, ou né, uma biológica muito racional, como é a cirurgia vascular, muitas vezes eu acho. Eu quero até aproveitar para perguntar, na verdade, quem aqui se considera criativo? Pode levantar a mão? Eu imaginei que seria mais ou menos assim. Porque a gente acaba desenvolvendo tanto a nossa mente, né? Eu fiz faculdade de medicina, eu continuei estudando, apesar de não ter feito residência, eu fui bem avançada nessa parte acadêmica, né? De pesquisa, publicação e tudo mais. E aí a gente acaba trabalhando só ao lado do nosso cérebro, que é o lado racional. E vai deixando de lado a parte criativa. Mas, na verdade, todos nós somos criativos. Faz parte da experiência humana ser criativo, né? E a criatividade, ela se divide principalmente em quatro pontos, que é a preparação, a incubação, a iluminação e a implementação, né? Então, a preparação é que você decide, então, que você vai ser criativo. Aí depende do que você está tentando fazer. Você pode estar tentando criar um método novo, um novo método de tratamento, diagnóstico, de acompanhamento, que nem os doutores previamente mostraram para a gente ali com as espumas e com os curativos novos que eles criaram, né? Mas antes de tudo isso, eles tiveram uma. Antes de ter a ideia do que eles queriam fazer, eles tiveram um impulso de que eles queriam mudar alguma coisa ali. Isso pode ser muito mais simples, pode ser no nosso dia a dia, você está acostumado a comer arroz e feijão, e um dia você fala, não, hoje eu não quero comer arroz e feijão. Então, essa é a preparação, né? A partir disso, a gente vai usar então, o nosso subconsciente para a fase de incubação, que é você juntar várias ideias que aparentemente parecem desconexas do seu cérebro numa solução final. E essa solução final, que é o ímpeto criativo, que muitas vezes quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa só nisso, que é a iluminação, na verdade existem dois processos anteriores, que é o de você ter a motivação para tentar criar alguma coisa diferente, e depois você se dar um espaço de poder deixar o seu cérebro trabalhar de uma forma não lógica, linear, né? Então, para nós médicos, isso é um exercício, sim, você
dar um espaço para sua mente, para ter o famoso ócio criativo, né, que muitas vezes é mal visto por pessoas que não são da área de criatividade, pelos que não são artistas. Mas, na verdade, o ócio criativo nada mais é do que você relaxar, deixar a sua mente fazer as associações livres que ela quiser, e a partir daí você organizar as ideias, e só dessa forma é possível criar algo novo. É você dando esse espaço para sua mente fazer associações que racionalmente ela não faria, né? Depois disso, a gente tem a iluminação, que é a ideia final, é aquilo que vai te motivar. E, por fim, você vai implementar aquilo. Então, o processo criativo ele só é completo quando você executa. Muitas vezes a gente vê o arquétipo do artista frustrado, né? Que é a pessoa que ela se sente muito criativa, mas quando se conversa com ela, ela não tem nada a implementar. Então, isso não é um processo criativo completo. O processo criativo ele exige a implementação, porque é só quando você estiver implementando que você vai conseguir terminar ali o processo da ideia que você começou, certo? Agora, isso é a criatividade. Inovação é outra coisa. Inovação é o que a gente precisa fazer para ser criativo na nossa área. Porque a área médica ela é uma área que ela não permite erros. Então, se você for muito criativo, você pode estar prejudicando alguém, né? Então, quando a gente quer implementar a criatividade numa área estruturada, como é a medicina, a gente precisa de processos, a gente precisa de métodos. E é aí que entra a inovação, a estruturação do processo criativo. Por que isso é tão importante ao ponto de eu deixar de falar e de repente usar essa oportunidade para fazer um jabá da minha empresa, mas na verdade para querer ajudar vocês? Porque a gente está entrando numa era de transformação tecnológica, onde a própria inteligência artificial, que é uma tecnologia cada vez mais difundida, ela vai ocupar espaços que antes os seres humanos ocupavam. Então, toda tarefa que for muito mecânica, muito lógica, os robôs vão passar na nossa frente. E aí, onde vai ser o nosso lugar? Então, hoje em dia, pela forma como os algoritmos matemáticos são estruturados para criar inteligência artificial, não existe muito espaço para criatividade, porque ainda existe um receio na área da computação de aonde isso vai parar. Então, eles meio que podam, assim, as associações que a inteligência artificial pode fazer. Quando a gente for falar de criar novos softwares para a medicina utilizando inteligência artificial, quem que vai ter esse insight criativo de, nossa, e se eu ligar isso com aquilo para criar uma espuma nova? É o médico, é a pessoa que já está fazendo isso, é o químico, é alguém que já tem noção disso. E ele só vai dar instrução para a inteligência artificial conseguir executar. A inteligência artificial vai tirar esse cargo mais engessado, que seria, e abrir mais espaço para a gente ser cada vez mais criativo. Então, eu gostaria de usar essa oportunidade para deixar esse recado para vocês, né? Como vocês podem, de repente, abrir mais espaço na mente para poder novas ideias surgirem, para que vocês possam se atualizar como profissionais e utilizar as ferramentas tecnológicas da melhor forma para o seu atendimento, para o seu paciente, para a sua vida, mesmo fora da medicina, né? Então, eu gostaria de deixar só um recado final. A gente já ajudou inúmeros cirurgiões vasculares. O último produto que a gente entregou foi para o Dr. Margundes Figueiredo. Ele tinha um algoritmo na cabeça dele que ele falou, Bianca, com 4 perguntas eu consigo fechar o diagnóstico de mais de 90% das úlceras vasculares. Transforme isso num algoritmo de computador para mim e cria um aplicativo. A gente sentou com ele, fez uma consultoria, organizamos ali o processo de raciocínio dele, colocamos na inteligência artificial e criamos um aplicativo que agora está em processo de aprovação, de ensaio clínico, para ver realmente qual que é a acurácia da ferramenta, como foi o diagnóstico que surgiu de um raciocínio de um médico que já tinha mais de 30 anos de experiência, ele sabia que aquele raciocínio funcionava e a gente só ajudou ele a implementar. Então, caso vocês já tenham alguma ideia ou venha aparecer alguma ideia após essa conversa que a gente teve agora, que a mente de vocês pode ter aberto um pouco mais de espaço para o ócio criativo, possivelmente novas ideias vão surgir, vocês podem falar comigo na Health Tech Brasil, com meu pai, Dr. Robson, também, que está com a gente lá, que a gente ajuda vocês a implementarem igual o aplicativo do Dr. Marcondes, que ficou muito legal e pode ser uma porta nova que se abre para a carreira médica de vocês, porque com certeza a gente vai ver nas próximas décadas ali o lugar não só dos médicos, mas de todos os profissionais mudando. Né? Então, quem tiver interesse em entender um pouco mais desse processo de inovação tecnológica que está acontecendo no mundo agora, a gente está com as portas abertas aí para ajudar vocês. E eu trouxe o óculos de realidade virtual, caso alguém queira treinar, usar o nosso produto, treinar ali o ultrassom, ou o exame físico, uma semiologia, ver como é que funciona na realidade virtual. Vocês estão mais que convidados a só conversar comigo que o óculos está aí. Muito obrigada. Obrigado.